Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Dr. Arlindo de Almeida. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Bom, doutor Arlindo, primeiro eu gostaria que o senhor falasse para a gente, desse um panorama de como está hoje o mercado de planos de saúde aqui no Brasil. Olha, o Brasil, podemos dizer que é o segundo país de planos de saúde no mundo, entendeu? Sendo que em primeiro lugar estariam os Estados Unidos. Nós atendemos cerca de 51 milhões de pessoas no Brasil com planos de saúde. 51 Isso milhões. Só planos de saúde da parte médica. Agora, na parte odontológica tem mais uns 18 milhões. Então dá um total aí de 69, quase 70 milhões de habitantes que são atendidos na área de saúde. E a gente está falando de quantas operadoras, mais ou menos? Mais ou menos 1.300 operadoras, nas mais variadas, dos mais variados tipos. Só para ter uma ideia, nós temos a medicina de grupo, que é a que eu represento, que eu sou presidente dessa associação. Nós temos a parte de seguros, das seguradoras, nós temos a parte de autogestão, que são geralmente operadoras que fazem, elas não têm serviços próprios, elas contratam serviços próprios. Só para ter uma ideia, são enormes, né? Como Petrobras, como Banco do Brasil, enfim, uma série muito grande de empresas. E além disso, nós temos as cooperativas médicas, chamadas Unimedes, que também só elas têm mais de 300 operadoras. Nossa. Então é um universo mercado bastante muito grande, extenso, né? É um mercado muito grande, intenso, está sendo intensivamente regulamentado, que começou a regulamentação a questão de menos de 15 anos, mas já está em plena atividade essa parte. Inclusive muitas operadoras não conseguiram até se adequar, resistir, né, a esse tipo de regulamentação e fecharam, né? Mais de 1.000 fecharam. Mais de 1.000 fecharam. Essa regulamentação, ela é relativamente, o senhor falou em 15 anos, relativamente recente, né, doutora Arlindo? Exatamente. O que ela, na verdade, dá para a gente ter alguns parâmetros, assim, os principais, do que ela realmente exige das operadoras? Ela exige muito, veja bem. A operadora é obrigada a mandar através de internet e tal, todos a movimentação, tanto financeira quanto médica, de todos os procedimentos que são feitos, certo? Desde o exame de sangue, os procedimentos mais simples até as cirurgias. Exatamente. Tudo. Exatamente. Além disso, ela é obrigada a publicar os seus balanços e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, assim chamada ANS, ela tem todo o histórico disso. Então, ela tem todo o histórico financeiro das operadoras, né? E isso é muito importante para mostrar a transparência disso. Inclusive, a lucratividade dessas operadoras, que algumas são lucrativas, nem todas são, não é? Por exemplo, quando eu citei para você as autogestões, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Estado, enfim, uma série enorme de operadoras,
essas não têm fim lucrativo. Elas cobram uma parte do funcionário, outra parte banca, através da própria empresa, né? E elas conseguem fazer o atendimento médico sem fim lucrativo. Além disso, nós temos várias misericórdias que também têm planos de saúde, que também são sem fim lucrativo, né? E mesmo as que têm fim lucrativo, como a medicina de grupo, algumas, e as seguradoras, por exemplo, a lucratividade é ridícula, chega a 1%, 2% no máximo. Agora, essas operadoras de planos de saúde, elas precisam ter um registro, né, um registro definitivo para o exercício das suas atividades. Porque, caso contrário, a direção da própria agência reguladora, ela pode simplesmente suspender o serviço. Da importância, né, doutor Arlindo, da gente chamar a atenção para a concessão desse registro definitivo, que muitas ainda não têm, né? É verdade. Cerca de 300 e poucas operadoras não têm. Elas estão fadadas a ser extintas se não conseguirem cumprir as regulamentações. As regulamentações. Além disso, a regulamentação, que é importante, você tem que ter um capital de reserva, você tem que ter reservas para garantir o atendimento da população, dos seus associados, num caso que você não tenha um caso de inadimplência, num caso que você tenha problemas financeiros. E a agência controla muito bem isso. E ela, inclusive, intervém se for o caso. Então, as operadoras, elas são obrigadas a ter uma TI, quer dizer, tecnologia da informação, muito evoluída, porque senão ela não consegue passar os dados. Além disso, tem o TIS, que são termos de informática, que uma se comunica com a outra e se comunica com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, tudo isso é regulamentado e é muito fiscalizado, né? Um dado interessante é saber que todas as grandes empresas do país já têm planos de saúde, e as médias operadoras também. E não tem uma categoria que a gente conheça que não exija, além como benefício, plano de saúde privado. Agora, doutora Arlindo, gostaria de falar um pouquinho sobre a Abrange, a associação. Como é que ela surgiu? Ela existe há quantos anos? Ela vai fazer 50 anos dentro de 2 anos. No começo não havia regulamentação, então os planos de saúde faziam as coberturas que elas achavam interessantes, né? E tinham liberdade quanto a isso. Atualmente não, atualmente existe um rol específico, você é obrigado a fazer aquele tipo de assistência, todas as operadoras são obrigadas a fazer esse tipo de assistência. E quais são os principais objetivos da associação? De que forma ela atua? A associação, ela reúne todas as operadoras na área de medicina de grupo que trabalham. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos de associados perto de 200, 210. Atualmente está variando porque muita operadora pequena está fechando, né? Entendi. Devido aos rigores da regulamentação. E a gente está falando em âmbito nacional, né, doutora Em âmbito nacional. Nós temos 5 regionais, a regional do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Nordeste, certo? Então, essas... E qual trabalho, que tipo de trabalho vocês desenvolvem dentro da associação? Ela dá todas as informações para as operadoras a respeito da regulamentação, da Agência Nacional de Saúde,
A respeito do legislativo, ela atua muito em Brasília, acompanhando os projetos de lei. E também existe, doutor Arlindo, o Conselho Gestor. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para que serve esse Conselho Gestor. Veja bem, nós temos dentro dessa associação, que aliás ela realmente passou grande parte da sua vida, mais de 40 anos, na Avenida Paulista, né? Ela começou inicialmente num prédio em 67, num prédio da 200 e pouco, não lembro agora exatamente qual é o número, foi para 171, na Avenida Paulista, e agora nós não queríamos sair daquela região da Paulista, né? Então nós fizemos ali na 13 de Maio, quase em frente ao Hospital Oswaldo Cruz, né? E a associação ela tem esse conselho gestor? E esse conselho gestor ele foi feito pelo seguinte, porque nós tínhamos lá dentro dessa associação, nós reunimos a parte sindical, que é o SINANGE, certo? A parte associativa, que é a ABRANGE, a parte de odontologia, que é o SINOG, e temos também uma parte internacional que nós participamos, que chama-se ALAME, também com sede neste mesmo local. Mas como é que funciona essa parte internacional? Internacional. São os planos de saúde? Em vários locais, tem mais de 11 países, inclusive México, Argentina. A associação reúne os planos de saúde de todos os países. Cada país tem um tipo de plano, né? Tem uma maneira de trabalhar, né? Uhum. E ela tende a tentar organizar esses sistemas. O presidente atual é brasileiro, certo? Dr. Reinaldo Schaibe, que ele é presidente da ALAME. Existem muitas diferenças quando a gente fala dos planos de saúde aqui do Brasil para outros países? Há muita diferença, realmente há. Eu diria que o Brasil é o mais evoluído na parte de regulamentação. Quer dizer, tirando os Estados Unidos, evidentemente, que só praticamente trabalha com esse plano de saúde há muitos e muitos anos, né? E o Brasil praticamente copiou o modelo dos Estados Unidos. Né? Mas os outros países, existem vários tipos de coisa, há apoios o plano de saúde em geral ele é semelhante. Ele tem um rol de procedimentos para atender, ele atende determinado tipo de cobertura, faz determinado tipo de cobertura, mas o funcionamento é diferenciado. Por exemplo, no Chile, a pessoa pode escolher para onde ela vai destinar um percentual do salário, ou fica na parte pública ou vai para a parte privada. No Brasil, já não. No Brasil, tudo é obrigado, você é obrigado a contribuir para a parte pública e para a parte privada. Também, então você paga dois planos. Exatamente, acaba pagando dobrado, né, doutor Arlindo? É verdade. E um ponto que eu queria destacar é que aqui no Brasil o número de idosos ele aumenta a cada ano. Isso. De que forma, na verdade, os planos de saúde estão se preparando para atender essa demanda? Essa é uma excelente pergunta. A população está cada vez mais idosa, e a taxa a expectativa de vida... Está cada vez maior, cada vez maior, e a taxa de natalidade cada vez menor. Então, está concentrando, está mudando a pirâmide etária, que a gente chama, que antigamente era os jovens e tal, agora ela está virando uma espécie, não é mais uma pirâmide. Está invertida, né? Uma pirâmide quase que invertida. Uma espécie de um barril, sendo que de 40, 50 anos vai ser a maioria da população. O Brasil tem uma característica diferente dos outros países, porque países como o Japão, como a França, como a Inglaterra, elas foram com o correr dos anos com a expectativa superior à brasileira, mas com
100 anos, em 100 foi aos anos... poucos, ela foi gradativo, exatamente. Né? Nós, pelo que a gente está vendo no aqui, Brasil, não. Né? Foi um negócio, foi rápido. Em questão de uma década já aumentou 10 anos. E a tendência é aumentar cada vez mais, pelos números que nós temos, né? Vai aumentar. E de que forma, na então, verdade, Então, nós doutor temos Arlindo? que fazer o seguinte. Em primeiro lugar, há necessidade de você trocar essa medicina chamada curativa para preventiva. Para a medicina preventiva. Claro, isso seria um dos principais objetivos, porque, né? Porque aí o custo vai diminuir muito, menor, né? Muito menor, e é possível você fazer tudo isso. Só para ter uma ideia do que acontece com a medicina preventiva, quando você aplica R$1 ou $1 em medicina preventiva, você economiza 3 na medicina curativa. Quer dizer, em procedimentos. Claro, né? Claro. Então, isso é fundamental que haja isso, para que haja uma organização, que você evite as doenças. Né? Porque senão o custo vai sair muito mais alto, isso. Né? E depois outra coisa fundamental também. Você tem que procurar o doente. Você tem que não esperar que o doente tenha alguma intercorrência de saúde para poder tratá-lo, né? E vá procurar um pronto-socorro, por exemplo, porque senão ele vai fazer dezenas de exames. Já que a gente está falando aqui sobre custos elevados, o trânsito, os acidentes de trânsito, eles realmente eles elevam bastante o custo, né? Por isso que a gente vai falar agora sobre uma campanha Eu Posso e Vou Fazer Mais, sobre um trânsito seguro na região da Avenida Paulista. O objetivo é a gente discutir uma convivência pacífica entre pedestres, motoristas, motociclistas e também ciclistas. Até abril de 2015 serão promovidas ações sintonizadas com o movimento Maio Amarelo. O movimento ele chama a atenção da sociedade para um trânsito mais humano e responsável. A iniciativa é da Associação Paulista Viva, do Rotary Clube São Paulo Avenida Paulista, do Observatório Nacional de Segurança Viária e da OAB Seção de São Paulo. Hoje você vai conhecer dicas importantes na frenagem de motos. Veja! Frenagem de motos. Quando o inesperado acontece, na maioria das vezes o freio se torna a única solução. E por mais habilidade que o motociclista tenha, a frenagem de uma moto depende de vários fatores como condições de frenagem, tempo de reação, distância de reação, tempo de frenagem. Condições de frenagem. As condições do piso e dos pneus interferem diretamente no tempo de frenagem. Em uma pista molhada, o tempo de parada total da motocicleta dobra-se comparado à pista seca. Portanto, numa pista molhada, reduza a velocidade e aumente a distância dos outros veículos. Outro item importante é a condição dos pneus, pois a banda de rodagem dos pneus serve para aderir à superfície com a qual entra em contato. Os sulcos dos pneus devem ser examinados frequentemente, pois quando os freios são acionados, o movimento das rodas diminui e os sulcos o ajudam a agarrar-se ao solo, fazendo com que a moto pare rapidamente. Pneus gastos ou mal calibrados têm menor aderência ao solo, ocasionando a derrapagem. Outro fator a ser considerado em uma frenagem é o tempo de reação. O tempo de reação é o tempo gasto desde o momento em que você vê o perigo até o momento em que os freios são acionados. Em média, o tempo de reação das pessoas é de 0,75 segundos, sendo que esse tempo pode variar com a idade ou o estado físico do motociclista. Distância de reação. Distância de reação é o espaço percorrido desde o momento em que você vê o perigo até o momento em que os freios são acionados. E, neste caso, quanto maior for a velocidade, maior será a distância percorrida até a reação. Tempo de frenagem. Tempo de frenagem é o tempo gasto para a moto parar depois que os freios são acionados. Esse tempo começa a ser contado no momento em que o motociclista aciona os freios. Pneus gastos ou mal calibrados e também pista molhada aumentam a distância de frenagem. O peso de uma moto em movimento está distribuído de forma equilibrada entre a roda dianteira e a traseira. Ao frear, o peso da moto vai todo para frente. Isso sobrecarrega a roda dianteira e faz com que ela se agarre ao solo com mais força.
Por isso, a roda dianteira tem uma força de frenagem maior do que a traseira. O freio traseiro é menos potente, mas ajuda a reduzir a distância total de parada se for usado ao mesmo tempo que o freio dianteiro. Em asfalto plano e seco, o ideal é usar o freio dianteiro e o traseiro ao mesmo tempo. Em uma frenagem branda, o poder de frenagem do freio dianteiro será de aproximadamente 60% e o traseiro de 40%. Em uma frenagem de emergência, esta porcentagem será de 80% para o freio dianteiro e de 20% para o traseiro. No gráfico, observe as medições do tempo e espaço de frenagem a 60 km por hora só usando o freio traseiro e na frenagem normal usando os freios dianteiro e traseiro. Observe que a moto percorre quase o triplo do espaço até parar quando apenas o freio traseiro é usado. Dicas importantes na frenagem. Procure manter a trajetória retilínea e não inclinar a motocicleta, mantendo a calma. Acione o freio dianteiro aos poucos, nunca de maneira brusca. Mantenha o punho baixo para facilitar a volta do acelerador ao acionar o freio dianteiro. Numa curva, procure usar os dois freios ao mesmo tempo antes da inclinação. Mas se mesmo assim for preciso diminuir a velocidade, use o freio motor e, nos casos extremos, utilize os freios suavemente. Nunca use o freio dianteiro quando a roda dianteira estiver curva, pois a moto poderá derrapar. Se a roda dianteira travar e começar a derrapar, procure soltar os freios suavemente. Bom, doutora Aline, nós vimos aí algumas dicas que são extremamente importantes, principalmente quando a gente está falando no gasto que a gente tem com acidentes de motociclistas, ciclistas também. Exatamente. Olha, é muito importante essa divulgação e esses ensinamentos a respeito dos cuidados no trânsito. Só para você ter uma ideia, no Brasil, pessoas de 18 a 24 anos, que é vamos dizer, a juventude mesmo, né? A maior patologia é acidente. Quer dizer, então, o que morre de gente, de moto, verdade. por exemplo, de bicicleta, enfim, é um problema sério. Além dos acidentes, também, evidentemente, homicídios, essa coisa toda, né? Da violência em geral, incluindo o trânsito também aqui, o tráfego em geral, né? Agora, doutora Aline, vamos falar um pouquinho, o senhor já até citou aqui, sobre a nossa Avenida Paulista, né? Isso. Eu queria saber qual que é a relação do senhor com a nossa avenida. O senhor que trabalhou durante muitos anos na avenida, Exato. né? Eu acho fundamental. Olha, um dado bastante interessante é o seguinte, para se ver a complexidade dos serviços de saúde da Avenida Paulista e da alta tecnologia empregada, é equiparada aos melhores países do mundo. Porque nesse eixo da Avenida Paulista nós temos diversos hospitais, né, doutora Aline? Não, aqui são listados, a gente diz o eixo, porque na Avenida Paulista existem alguns hospitais, mas o número é pequeno. Mas vai desde o Hospital das Clínicas, que praticamente a gente considera do eixo, o HCOR, o Hospital Oswaldo Cruz, Alemão, o Hospital Santa Catarina, o Hospital Sírio-Libanês, que tem atendido todos os ministros e tal, né, do Brasil. E só para você ter uma ideia da complexidade daqui, procedimentos de alta complexidade, como a ressonância magnética, na Avenida Paulista, nesse eixo da Paulista, tem mais do que no Canadá inteiro, no país Canadá, que você conhece, que sabe que é um país evoluído e tal. Nossa, né? Quer dizer, muitas vezes a gente não tem a dimensão, a gente percebe claramente Exatamente. O número de hospitais, mas não temos essa dimensão dos serviços que são prestados. Realmente o grande problema que existe aqui na Paulista realmente é o trânsito. Se você estiver no trânsito na Avenida Paulista, dificilmente você não ouve uma ambulância passando em velocidade e procurando um desses hospitais, que são os hospitais mais qualificados, né?
desde a beneficência portuguesa lá, até as Hospital das Clínicas, quer dizer, é um eixo tremendo, né? E realmente essa parte do trânsito precisa ser bem agilizada e tal. E, infelizmente, existem também movimentos sociais, né? Ele é o palco de todos os movimentos sociais. Ele é uma vitrine que a gente fala, né? Então, a principal avenida da cidade. Exatamente. Então a gente tem que conviver com isso, porque infelizmente qualquer evento que queira se dar importância acontece na Avenida Paulista. A gente sabe que vai ter repercussão imediata. Agora, doutora Aline, o senhor falou dessa parte da saúde, de medicina, do trabalho, mas e sua parte pessoal? O senhor frequenta muito a Avenida Paulista, usufrui da nossa avenida? Olha, eu sou médico formado há 50 anos já, 51, né? E eu conheço a Avenida Paulista desde a época de garoto, vamos dizer, né? Na época ainda onde tinha aquelas mansões dos barões do café, aquela coisa toda, né? A diversidade, a complexidade, a Avenida Paulista, ela tem uma vida própria, entende? Por isso que a gente não queria se afastar da Paulista, e quando nós fizemos na 13 de maio, ali pertinho, né? Porque você tem todos os restaurantes possíveis, toda a parte de espetáculos, de cenografia, parte cultural, de tudo. Bom, doutora Aline, nosso tempo já está acabando. O senhor gostaria de deixar algumas considerações finais? Nós temos várias associações e havia necessidade de ter um conselho que reunisse todos os interesses de sindicais, de associativos, de odontológicos, de assistência médica e tal. Então, para isso foi feito esse conselho para poder unir isso tudo e tratar da sustentabilidade do setor. Agora, a Avenida Paulista realmente ela mexe com a gente, isso a gente aceitou com muito prazer vir aqui falar sobre a Avenida Paulista, que toca muito de perto a gente, os sentimentos da gente. Muito obrigada pela sua presença, viu, doutora Aline? Eu que agradeço, muito obrigado a você. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.